Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o nosso nono episódio de O Verão que Mudou Minha Vida. Resolvi trazer os vídeos semanais porque fica bem mais fácil para falar pra vocês e eu acabo não esquecendo o que eu tenho que falar quando eu faço um compiladão, como eu fiz dos últimos episódios, do primeiro ao sétimo. Vamos começar então aqui no nosso nono episódio. Eu acho que foi um dos episódios mais leves da temporada. Graças a Deus a gente estava esperando. Porém, a gente também tem que colocar ali em ênfase que a Belly continua fazendo uma cagada atrás da outra, né? Antes de eu começar a falar um pouco sobre esse vídeo, eu quero pedir pra você que, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente fala um pouco sobre cultura pop, séries, livros e afins. E também deixa o teu like, que isso me ajuda bastante. Compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo e comenta aqui o que você achou desse nono episódio. Como no último vídeo eu já havia falado que talvez a série tomaria um outro rumo, que eu, no caso, meio que dei uma acertada. Ela não foi falar com o Conrad, ela simplesmente entrou no avião e foi isso, vida que segue. Ele não viu ela, que ótimo. Então a Belly aqui chega em Paris. E chegando lá em Paris, ela já começa numa confusão na imigração. Que ali a gente já sabe que foi uma coisa totalmente pra série. Porque se você chega num país sem um visto de estudo, você não vai entrar como estudante, mas como visitante, que foi o caso dela, né? Enfim, então ela chega em Paris, vai até a faculdade e simplesmente descobre que realmente não tem vaga nenhuma ali, foi apenas um erro. Nesse meio tempo, ela liga pra Laura chorando e ela fala pra Laura que ela tá em Paris e tudo mais. E a Laura pede pra ela voltar pra casa. Nesse meio tempo, ela senta ali num café pra tentar colocar as coisas em ordem, comprar uma passagem, enfim. E nisso a gente então volta pra Cousins, onde o Jeremiah tá daquele jeito dele. E o Conrad retornou pra ajudar o irmão, ainda na tentativa de tentar ajudar o irmão. Com o Steven perdendo as estribeiras, que, gente, ridículo, mas ok, entendo. E a Taylor tendo que fazer ali a intermediação entre os dois, mantendo sempre o Conrad longe, por mais de que a culpa realmente não foi dele. Mas, assim, o ponto para explodir a bomba foi ele meio que puxou o gatilho e a bomba explodiu por si só. Enfim. E aí a gente tem o Jeremiah todo, porque eu quero voltar com a Belly, que eu não sei o que fazer da minha vida, tururu. E a Taylor dá um conselho muito importante, né? Que o Jeremiah fala que ele não sabe o que vai fazer da vida dele sem a Belly, porque a vida dele é a Belly. E ela falou assim, por mais que vocês não estão juntos ou estivessem juntos, ela nunca deveria ser a sua vida. Você tem que ter a sua vida, né? Basicamente isso. Enquanto a Belly tá em Paris, ela passa por uma situação bem complicada. Basicamente, o nono episódio a gente já poderia intitular de Belly em Paris correndo atrás da sua mochila. Então, ela é roubada e ela tem uma AirTag e ela começa a seguir a mochila por Paris. E ela vai parar num local muito esquisito ali na região. E aí ela vai atrás e fala que precisa entrar numa rave, sei lá o que era, que tava tendo ali uma festa bem esquisita. E aí ela vê uma menina que tá ali e o cara meio que atrás dela ali, tendo um assédio nela. Ela finge que tá com a menina, as duas entram. E aí ela conhece um grupo de amigos e tudo. E aí ela chega e descobre onde tá a mochila dela. O cara ainda tira uma graça com ela e graças a Deus ela tomou uma decisão que eu também tomaria, que foi dar um chute. No caso, ela deu um chute, eu não daria logo um soco mesmo. Ela deu um chute na cara no cara, cai, ela pega a mochila dele. Ok. Aí ela vai pra um café ali com esse grupo de amigos, conhece eles e acaba contando um pouco sobre as escolhas dela, o que ela fez, o que aconteceu com ela. E aí o pessoal, né, fala assim, a gente tá ali pra errar, né, gente? E realmente, ela é uma menina de 20 e pouquinhos anos, 21 anos. Ela tomou várias decisões erradas e, enfim. E aí ela fala que tem que ir pro aeroporto e tudo mais e começam a conversar com ela. Que se ela quiser ficar, ela dá um jeito de ficar, porque ela tem como ficar em Paris, que vai ser muito bom pra ela e tudo mais, porque, né, toda a situação na casa dela, enfim, ela fugiu ali pra não lidar com aquela situação. E aí ela de volta, indo pro aeroporto, ela então decide ligar pro Jeremiah. E mais uma vez, Jeremiah mostrando que não tem maturidade pra nada.
E ele basicamente implorando pra Belly voltar, e ela toma uma decisão que ela já devia ter tomado muito tempo na vida dela. Ela decide que não vai voltar, e ela decide que não vai ficar com o Jeremiah. Porque ela precisa se encontrar, ela precisa te descobrir. Ela acabou se perdendo ali no meio de toda aquela confusão. Super concordo, o cara já devia ter tomado essa decisão há muito tempo, de ter saído de lá e ter ido embora, enfim. Só acho isso. E ele fica com raiva dela. E aí ele, enfim, é grosso com ela e tudo. E aí a gente já mostra então o Jeremiah indo lá na casa de Cousins e encontra o Conrad. E aí a gente já vê realmente que ele não tem maturidade nenhuma. Meio que jogando na cara, falando, você sabia que a Belly tá em Paris, que não sei o quê. Aí ele, não sabia. Então quer dizer que ela não ligou, não sei o quê. Aí ele, eu tô me sentindo muito bem de esfregar isso na tua cara, de eu ter que falar isso pra você. Quer dizer, ela não me escolheu, mas ela também escolheu não te ligar, tipo assim. E o Conrad também tá tipo assim pra ele, tá, tipo, ela tá bem, eu não quero saber, entendeu? E aí a gente vê essa, né, situação assim. E depois a gente tem uma conversa entre o Conrad e o Adam, e ele contando a situação que deu. E o Adam meio que dando um conselho até que, bom, pelo menos alguma coisa o Adam fez na vida dele. Que é pedir pra ele dar um tempo pro irmão, pela situação toda e tudo mais. E basicamente o episódio foi todo esse. Mas ali a gente também teve a reaproximação da Taylor e do Steven, deles, né, falando seus sentimentos e aí meio que se acertando. E a Taylor contando que Jeremiah traiu a Belly. Então agora a gente tem o Steven sabendo desse fato e de toda a situação que culminou naquilo ali. E basicamente esse episódio foi um dos mais tranquilos que teve. Não teve nada assim muito, meu Deus. E claro, outra vez, gente, a trilha sonora muito boa. Então a gente teve várias músicas da Taylor Swift. A gente teve Franz Ferdinand. Enfim, a gente teve várias músicas icônicas. Então a gente não pode reclamar de uma coisa nessa série. A trilha sonora continua maravilhosa. E agora eu quero saber, né, a gente só tem mais 2 episódios. No que vai ser, se agora vai ter o pulo temporal, né, de tempo ou não, o que vai ter, porque eu tô achando que eles estão enrolando muito, muita coisa que não precisava, e eles estão enrolando demais, mas enfim, vamos esperar então na próxima semana e a gente tem então o episódio 10. Comentem aqui o que vocês acharam, não deixa de se inscrever e de curtir o vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!